Namastê, aqui é Larissa Nanda. Namastê, aqui é Otávio Leal, com muita alegria de poder estar aqui conversando contigo. E hoje eu e a Ananda vamos estar falando sobre a energia espiritual dos pets. Vamos estar abordando principalmente a questão que envolve a passagem dos pets para o mundo vindouro. Eu estava agora há pouco lá em casa com a Ananda e creio que alguém telefonou para ela pedindo para ajudar um pet que está doente, que está sofrendo, que às vezes está resistindo de partir. Ela fez um trabalho de mandalá com esse pet. E para quem não conhece a Nanda, eu estou aqui inclusive para apresentá-la. Ela é veterinária, pós-graduando em acupuntura, estuda também a veterinária neural, além de ser alguém que ama por demais os pets anjos, junto comigo, né? Nós somos parceiros, temos ao todo 19 pets anjos, e ela atende por demais energeticamente todos esses pets, assim como eu também, no Instagram da Humane Amor, faço reiki para aproximadamente 3.000 pets todas as terças-feiras. Começo terça e termino aos domingos. Mas o programa hoje é da Ananda, então eu vou pedir para você já falar, começar como você quiser, né? Falando talvez da passagem, o quanto que é difícil, né? Eu mesmo tive 2 pets que partiram de 2 anos para cá, e para mim foi muito difícil, e você sempre me ensinou que eu posso estar segurando, né, esses pets, impedindo deles partirem para onde tem que ir. Então, agora é com você. Quando a gente fala sobre passagem, quando abordamos, né, o tema de passagem, é algo que nós não estamos preparados, por mais que nós vamos ler alguma coisa, tentar entender, participar de grupos sobre o processo de vida e morte, é sempre algo que nós não conseguimos entender, e a aceitação nunca é de primeira, né? Nós temos essa dificuldade nesse processar. E quando a gente fala de uma vida de um pet, nós estamos falando de um amor muito puro, de um amor muito incondicional. Na verdade, quando a gente vai estudando mais a parte espiritual dos animais, a gente percebe que eles vêm para cá exatamente para alavancar esse sentimento de amor incondicional, que é muito restrito e muito guardado na presença humana, né? Nas nossas condições humanas de vida. Então ele vem com essa missão, e por isso eu acho que se torna mais difícil esse processo todo de despedida. Então, quando eu faço esse trabalho, e é algo que eu tenho uma rotina muito grande desse atendimento, é um trabalho mais feito com essa pessoa que é o responsável por esse animal, do que com o próprio processo do animal. Porque dentro do conhecimento energético, e analisando ele até comportamentalmente, para eles essa divisão ela não existe muito. Eu estou vivo e estou morto. Vou viver e vou morrer. Não tem essa linha de tempo dividida entre a vida deles. É só um processo, um ciclo natural. E o que nós percebemos dentro do atendimento vibracional, e até mesmo dentro do atendimento clínico, é esse animal não querer partir, mas não por uma escolha dessa divisão. Mas ele não parte por conta que ele sabe que vai deixar alguém extremamente despreparado para isso. Então, o meu processo energético, né, do meu trabalho energético, é fazer o tutor entender essa despedida, essa necessidade dessa despedida, a necessidade de entrar em contato com o processo de abrir mão daquilo que me faz bem, daquilo que me deixa feliz. Então, é um trabalho muito profundo e muitas vezes demorado para ter essa aceitação. E o trabalho do PET é fazer com que ele entenda que o tutor também precisa passar por esse processo, que esse processo é um processo de aprendizado, e levar ele para o desprendimento energético tutor animal,
né? Então, o que eu crio é isso, é esse movimento do tutor de aceitação e o movimento do animal se desprendendo, que ele prefere por amor incondicional, que é o que ele vem ensinar pra gente, ele prefere por amor incondicional ter um físico em sofrimento, um físico que não sustenta mais nem a energia vital e nem mais o funcionamento biológico do corpo. Ele prefere segurar isso do que fazer a própria passagem. Então, sempre que eu trabalho pets, de qualquer forma, até na passagem, é trabalhar tutor e trabalhar animal, né? Todo esse processo é isso, assim, é o entendimento dos dois lados, um do desapego e o outro da própria caminhada que é natural acontecer, que é a caminhada da morte. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui que fica assim meio contraditório, né? Apesar que a vida é contraditória. E o Pets, por exemplo, o Nirvana, né? Que é o Pets que foi mais difícil dele soltar, dele ir para o outro plano ou partir, que é um Pets que nós éramos os tutores. Ele tinha muitas dores, ele estava sofrendo bastante, mas para ele o sofrimento maior seria partir. Ou seja, ele lida melhor com a dor física, mas ele quer ficar perto no máximo que possível, porque ele sente que o tutor vai sofrer. A dor maior do animal é o sofrimento do tutor. Sempre essa. A escolha do animal é ver você bem, porque ele sabe que você não está preparado pela ausência física dele. Então, ele prorroga o processo físico, porque ele olha para você e fala, putz, não dá para deixar ele por enquanto, porque ele não aprendeu alguma coisa. Eu trouxe o amor incondicional e na hora da minha partida, esse amor incondicional ainda não existe, porque quando a gente opta pela partida de um animal, esse amor incondicional, ele não é uma teoria, ele é a prática. Então, eu tenho que abrir mão desse amor incondicional que eu sinto por esse animal para ele poder fazer essa partida, né? Então, eles escolhem, sim, fazer essa prorrogação, esse sofrimento físico, porque para eles tanto faz, contanto que eles possam ver em você, tutor, um amor, uma luz, um aconchego. Então, para eles tanto faz, ficar ou não. E eles ficam exatamente porque eles sabem que a gente não está preparado para isso. Né? Uau, é estranho, né? Porque nós, assim, hoje existe todo um trabalho de facilitar a partida das pessoas, né? Agora estou falando de pessoas físicas, de nós, homo sapiens sapiens, seres humanos, que quando chegam num momento de muita dor ou de uma doença grave, países assim onde existem leis muito sofisticadas, na minha opinião, a pessoa aperta um botãozinho e parte, assistida por um médico, por enfermeiras. A pessoa fala, não quero mais viver nesse corpo, e elas abreviam essa existência. Você acha que pode acontecer de um PETS fazer o processo inverso? Ele fala, minha dor está causando muito sofrimento para o meu tutor, então eu sinto que eu quero abreviar a minha vida. Pode. A gente fala muito sobre isso quando a gente vai estudar terapia neural. Quando a gente estuda a parte vibracional, o movimento é de fora para dentro. Então, eu modifico o tutor e o animal se modifica. Então, a somatização dele acaba quando eu cuido desse tutor. E a terapia neural, ele vai trabalhar, que é um processo médico mesmo. Ele vai trabalhar com um processo linkando algumas coisas no animal para mudar o externo. Então, isso pode acontecer sim. Né? É claro que a gente está falando de alguns processos, de alguns tutores que escolhem não fazer eutanásia, porque hoje em dia a eutanásia ele virou um processo meio banal, né? Qualquer coisa que acontece, vamos eutanasiar. Então a gente está falando de tutores que escolhem fazer o processo da vida do animal até o final como uma morte natural, que dentro da visão da espiritualidade, seria o mais correto de fazer. E a gente percebe que se não fosse esse mais correto, a gente não teria tanto processo emocional de médicos veterinários que podem fazer esse processo. Né? Então, a gente pode ter tanto esse processo de dentro para fora, quanto de fora para dentro. A gente vê muito mais o processo de fora para dentro do que de dentro para fora. Porque a gente tem sempre que pensar assim, esse animal ele vem para essa missão de proteção, ele vem para essa missão de aprendizado. Então, a missão de aprendizado dele é chegar nessa família, despertar emoções e sentimentos adormecidos nessa família,
manter esses processos durante toda a vida dele, aí 12, 13, 14 anos, né? Manter esse aprendizado emocional, esse aprendizado do amor e partir fazendo com que a gente continue aprendendo o movimento do amor incondicional. Então, o que a gente tem que aprender esse animal está em sofrimento, então eu preciso começar a conversar com ele e comigo sobre a questão da despedida. O que é tão difícil a gente fazer. E é o que eu faço no movimento energético. Eu crio um diálogo um diálogo mental meu entre esse tutor e esse animal de despedida e de agradecimento. E ao mesmo tempo eu faço um movimento energético onde eu tiro esse animal da energia desse tutor e devolvo ele para a energia da egrégora dele. Qual que é a energia da egrégora dele? A energia de pai e mãe, por exemplo, de cachorro canino. Então, eu volto ele para a origem, porque a partir do momento que a gente insere um animal dentro da minha casa, eu retiro um pouco a conexão dele com a egrégora, porque eu coloco ele dentro de um mundo que não é um mundo natural dele viver. Então, esse laço com o espiritual, com uma árvore dele, né? De onde ele veio, isso é um pouco cortado. E aí, quanto mais isso é cortado, mais difícil fica para ele voltar para esse lugar quando ele precisa voltar. Porque o laço dele está ligado ao mundo humano e não mais ao mundo do animal. Seria como, por exemplo, essas colônias, né, de cura que a gente vê no Espiritismo, do Chico Xavier, que o Wagner Borges sempre fala também. O animal pertence a esse reino, um reino espiritual dos gatos, dos cachorros, sim, das vaquinhas, dos cavalos. Deixa eu te perguntar uma coisa que me veio agora, né? Isso a gente nunca conversou. E uma pessoa que cria, por exemplo, não sei se saberia responder, que cria uma vaquinha ou um porquinho, ou uma galinha mesmo, um peru, e esse animal está ali para ensinar alguma coisa. A gente vê que as crianças, por exemplo, agora não sei se é mais comum, na cidade grande não, mas no interior, enfim, os pais pegam um peru, o peru vai engordando, e as crianças amam o peru, dão um nome para o peru ensina um monte de coisa, ou isso pode ser um bezerrinho também, ou um leitãozinho, e no final do ano abate. Como que fica para o animal isso, saber que ele vem para ajudar, para servir, para trazer esse amor incondicional e tem esse fim, entre aspas? O processo é natural, porque ele entende que o processo do aprendizado tem começo, meio e fim. Não importa como vai ser o fim. Ele veio, ficou nessa família, e muitos animais que são criados para alimentação, né, de uma forma mais presença da família, mais junto dessa família, a missão deles é dar o próprio corpo para a alimentação dessa família. Então, quem olha muito isso, isso é certo, isso é legal, isso é bonito, isso não é, isso é certo, isso é errado, isso é uma mente humana. A mente, né, o processo deles é tudo muito natural. Eu vou nascer, eu vou ter uma missão e não importa como eu vou ter esse fim, né? Óbvio, a gente tem que olhar como tudo isso é feito, né? Então, por exemplo, ontem eu estava no mercado e aí tinha um cara lá comprando, por exemplo, salame. E aí ele fez assim, isso aqui é uma delícia. Eu falei, ele falou, pega um, que ele estava experimentando. Eu falei, não, eu não como carne. Aí ele falou, mas por que você não come carne? Eu falei, por conta dos animais, por respeito que eu tenho a eles. Aí ele falou, mas você acha que só que você não comendo carne faz a diferença no mundo? Eu falo, pra mim faz. Pra mim faz. Se eu puder fazer com que a missão desses animais não venha pra morte em menor tempo para poder me alimentar, eu vou optar por isso. Se é 1, 2, 3 animais, eu não sei, mas eu sei que eu passei a minha vida tentando fazer com que eles tenham um ritmo de vida e uma qualidade de vida melhor do que viver para engordar e para morrer sem saber que está morrendo, né? Então tem esses dois lados, assim, os animais que são feitos para produção, que não tem essa escolha de vida e morte, e esses animais que às vezes vivem mais próximos e que acontece dentro da condição, né, de cada família. Mas o que a gente tem que entender é isso, não tem certo nem errado para eles. Quando a gente vai olhar, e a gente eu pego às vezes a radiestesia até para saber se eu tenho que fazer o processo de passagem ou não,
né? Para saber se eu estou autorizada ou não a fazer esse processo de passagem. E a radiestesia sempre me fala que sim. Se a radiestesia me falar que não, eu não vou mexer nessa energia, porque esse animal não está pronto para esse processo, às vezes ainda da passagem, e essa família não está pronta para esse processo. Então, o animal que você, que você viu eu fazendo hoje, eu já tinha perguntado para a radiestesia, que a tutora parou de conversar comigo, eu achei até que ele já tinha ido embora. Mas é sempre uma autorização, né? Eu sempre falo, porque eu estou mexendo numa rede de amor muito profunda e muito delicada. Quem tem bicho sabe que a gente nunca vai amar como a gente ama eles, né? É uma coisa muito doida, assim, essa ligação, esse convívio, esse... Como ele nos ama ou como nós amamos eles? Ah, os dois, né? Não, porque eu amo você mais do que os bichos. Quer dizer, tem Mentira, você tem ama uma mais que a Nirvana do tem que uma eu. que igual, empata. Agora, aí me vem uma coisa interessante, né? Que você falou algo também, nem eu sabia disso. E daí que o judaísmo vai falar... Tudo bem, o animal é para abate, o animal ele entende que é a missão, que é o Dharma, o caminho dele, mas não faça isso com ódio, Sim. não faça isso de qualquer jeito, Sim. né? Não tratar o pets como uma coisa, mesmo que ele seja destinado, tem que ser feito isso com amor, né? Tem que ser feito isso com profundo respeito. Com devoção mesmo, né? É alguém que dá a própria vida para que você sobreviva, para que você se nutre. Né? Às vezes são famílias que não têm condição de ter outras coisas, então eles precisam desses animais para se manter vivo, e para eles está tudo bem, contanto que isso seja feito de forma respeitosa, tudo bem. E aí também entra uma questão, né? Você acha, né, uma opinião, assim, claro que tem exceções, mas que de um modo geral todo mundo deve tentar, seja fazendo com você, ou fazendo de alguma forma, através de oração, ou de meditação, ou de reiki, evitar, veja bem, estou falando de um modo geral, evitar a eutanásia, porque eu sei que muitos veterinários, né, muitos médicos veterinários, são muito contra mesmo. Hoje está tendo um movimento que divide, acho que meio a meio, né? E acho que não é questão de ser contra ou a favor. Alguns médicos como você optam por não fazer e outros optam por fazer, e não tem certo ou errado, mas você crê que é importante, seja por oração, por despedida ou por trabalhar, porque o que você falou é bem interessante, né? Sempre trabalhar o tutor junto, né? Sempre trabalhar o tutor junto, nunca só o pets, tá tudo junto e misturado, né? É o campo. Um dia a gente fala sobre isso. Você sente isso, que é importante tentar uma partida natural, deixar ele naturalmente? Ah, eu creio que sim. Óbvio que a gente não é 100%, porque tudo vai depender de uma análise clínica, do quanto que esse animal sofre, né, nesse processo. Mas eu acho que sim, eu acho que antes de um tutor decidir, porque o médico ele vai pela parte ortodoxa, ele está olhando e vendo que esse animal ele está em sofrimento. Né? E hoje é muito discutido isso. Hoje, se falar se realmente é necessário, né, fazer esse processo. Mas, eu acho que todo tutor, antes de fazer esse processo, busque mesmo uma oração, um entendimento, um processo energético, até para você se direcionar para a sua decisão e direcionar essa decisão de uma forma... com o coração mais leve. Por exemplo, você desde o começo do programa você falou sobre o Nirvana. O Nirvana, a gente tentou tudo energético com ele. A gente tentou todas as mandalas, eu fiz várias mandalas de partida com ele e a gente percebeu que ele não partia, né? Então a gente chegou num processo ali que, se a gente optasse pela vida dele, a gente optaria por um grande sofrimento. E aí esse momento, e é tão legal isso de falar sobre isso, porque o Nirvana ele não partiu no momento da eutanásia, ele partiu no momento que a gente decidiu que ele partisse. Então, às vezes, o tutor ele precisa dessa coragem, ele precisa fazer essa decisão, porque aí vem o processo do amor incondicional, né? Porque quando você saiu e o Nirvana ficou no meu colo e a gente deu uma medicação só para ele dormir, ali ele partiu. A gente não precisa, a gente só vai até o final para ter a certeza de que realmente não existe mais nenhum sofrimento. Mas a gente já percebe esse movimento diferenciado do animal quando um tutor abre mão da presença desse animal para não ver mais o sofrimento. É como se nesse animal falasse assim, putz, ele entendeu que eu não sou só isso, e ele entendeu que a minha partida não significa a perda do amor incondicional,
né? E aí ele faz essa passagem. Então, cada caso é um grande aprendizado. O caso da eutanásia é um aprendizado, que quem já optou por isso sabe o quanto que dói optar por isso. O caso da oração é um aprendizado, o caso da energia é um aprendizado, né? A gente só precisa escolher qual é o aprendizado que a gente vai menos causar sofrimento para esse animal e maior entendimento daquilo que ele vem trazer para a nossa vida. E como o nosso tempo é curto, aqui temos só mais alguns minutos, eu ia te perguntar algo também. Dentro da tua visão, faz alguma diferença entre cremar, entre enterrar? Pessoas que às vezes não têm condição de nenhum nem outro da prefeitura levar. Existe uma diferença ou a partir do momento que ele já não é mais aquele corpo, não muda? Não, eu não vejo diferença nenhuma. Mas existe uma diferença entre o que eu faço com aquilo que sobrou desse animal. Então, por exemplo, quando a gente às vezes pega a comunicação, que nem quando a gente pega a comunicação de um animal da minha irmã que faleceu, ele fala muito prontamente pra minha irmã assim, é lindo o lugar que você fez pra mim, mas eu não sou aquilo. Né? Então é isso, o quanto eu me apego ainda ao que sobrou desse animal, porque a vida continua e é um lugar aberto para que outro animal venha, ou até mesmo como a gente discute muito, esse animal retorne para essa família. Se a missão não foi concluída, ainda existe um movimento dele com a família, ele volta, continua o movimento num outro corpo, num outro aprendizado, ainda com a mesma família. Né? Então, é como a gente age com o processo e não o que é para eles. O apego ao corpinho, o apego às cinzas, às lembranças, não pode ser uma lembrança dolorida. É sempre o que eles falam. Lembra que eu não sou aquilo, eu sou muito mais do que isso. Então fala para nós, para mim, que eu também nunca guardo, tenho uma dificuldade com esses nomes agora, e para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, qual o teu Instagram? Meu Instagram é @larissananda. Lá vocês podem me chamar para fazer o tratamento vibracional. Eu sempre costumo colocar bastante conteúdo para que vocês entendam esse movimento, para que vocês consigam ter essa visão, que é uma visão nova, uma visão diferente, né? Então, meu Instagram é @larissananda, tudo junto. E lá vocês vão ver um pouquinho, assim, do que eu tô tentando fazer com que as pessoas entendam essas correlações, consigam fazer um processo de cura, porque nem sempre a cura ela vai ser física. A gente precisa entender a raiz do problema, a raiz da sintomatização, como a raiz do processo da partida. É ali que está o processo de cura. Tá bom, então eu sinto que quem nos escutou aqui foi abençoado. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Amém. Obrigada.